Na aula de hoje, nós vamos inserir uma abertura na laje intermediária para um mezanino. Nós vamos também inserir porta e janela pré-fabricadas no pavimento superior. Nós vamos inserir alguns itens de mobiliário e, por fim, nós vamos criar e configurar algumas luzes artificiais. Para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é reposicionar o nosso ponto de vista, colocando a nossa visualização numa posição mais aérea. E nós vamos, além disso, apagar essas guias que nós havíamos criado na aula anterior para inserção da escada helicoidal. Vou então utilizar o comando delete, a lixeirinha, e vou apagar as duas guias existentes. Vou também mudar a minha forma de visualização. Percebam que no momento nós estamos visualizando o modelo no formato de sombreamento completo ou shaded full. E nós vamos mudar para o formato shaded work, ou sombreamento de trabalho. Para que nós possamos inserir essa abertura do mezanino na posição apropriada, nós vamos inicialmente criar duas guias em arestas desta laje e posteriormente nós vamos movê-las para a posição correta. Então, selecionando o comando guia, eu vou criar uma guia ao longo dessa aresta e a outra ao longo desta aresta daqui. Agora, nós vamos usar o comando move, nos certificando de que nós estamos utilizando ele na condição de self. Eu vou mover o próprio objeto, a própria guia, sem criar uma nova cópia. E me certificando também de que o movimento que eu vou fazer se encontra paralelo ao plano de referência dessa laje. Parallel to reference plane. Vou primeiro clicar nessa guia e vou mover a posição da mesma ao longo da guia temporária verde a 165 centímetros. Por quê? Eu tenho 150 do balanço da laje, mais 15 centímetros da espessura da parede. Pressiono Enter. Vou fazer também um movimento com essa guia aqui, arrastando-a ao longo da guia temporária em vermelho, e vou entrar o valor de 15 centímetros, ou seja, a espessura da parede do pavimento inferior e também do pavimento superior. Se eu quiser, eu posso me aproximar para melhor visualizar a interseção das guias. Posso utilizar adicionalmente o snap na interseção, snap to intersection, e vou utilizar o retângulo em conjunção com esta última opção, insert opening, ou inserir a abertura. Quando eu coloco o meu cursor sobre essa laje, aparece um sinal de proibido. Isso porque o meu plano de referência corrente deve estar travado em outra superfície. Vou então clicar com o botão da direita, vou destravar o plano de referência, e aí o sinal de proibido transforma-se em um sinal de mais verde. Vou clicar na interseção das duas guias, vou mover o meu cursor, paro de mover o meu mouse e vou entrar os valores numéricos dessas dimensões da abertura. O primeiro deles será de 250 centímetros,
utilizo a tecla Tab para mudar para o próximo campo e vou entrar o valor de 150 centímetros. Pressiono a tecla Enter e aí eu tenho a abertura para o meu mezanino, onde eu posso ter então o meu pé direito duplo. No próximo passo, nós vamos inserir uma janela e uma porta na parede do pavimento superior. Ao contrário do que nós fizemos nas aulas anteriores, onde nós havíamos criado uma porta e uma janela, bem como as esquadrias das mesmas, manualmente, desta vez nós vamos utilizar uma porta e uma janela pré-fabricadas. Antes de inseri-las, nós vamos, antes de tudo, criar novos grupos de layers na nossa palheta Layers. Vou fechar, ou melhor, minimizar minha palheta Objetos e vou expandir a minha palheta de Layers. Vou criar então dois grupos de Layers, utilizando o menu que eu encontro na bolinha verde com o ticado, selecionando New Group. Vou dar um nome nesse primeiro novo grupo de esquadrias. Clico em qualquer lugar para confirmar. Repito a operação para criar mais um grupo de layers. E a este grupo eu vou chamar de instalações imobiliário. Tendo feito isso, vou apagar as guias que eu utilizei para posicionar o mezanino, utilizando o comando delete ou a lixeirinha. Em meu conjunto de layers, eu vou visualizar o layer paredes do pavimento superior, vou reposicionar o meu ponto de vista, posso inclusive nesse reposicionar adotar uma posição um pouco menos aérea, fazendo com que o meu horizonte se abaixe um pouco. E vou criar duas guias. E essas guias vão me ajudar na inserção desse novo tipo de objeto chamado componente, ou o componente do tipo porta. A primeira guia vai se ajustar ao longo desse canto dessa parede, dessa aresta. Então eu vou clicar em duas posições ao longo dessa aresta. Vou criar mais uma guia a res do chão, ou melhor, aqui no rodapé dessa parede. Então uma guia na vertical e outra na horizontal. A guia vertical eu vou mover utilizando o comando Move. Vou me certificar de que não estou copiando, mas apenas movendo a guia, olhando aqui na palheta Tool Options, opções de ferramenta. Vou clicar, por exemplo, nesse ponto daqui e mover a minha guia ao longo desta linha provisória ou desta guia auxiliar provisória de coloração vermelha. Vou digitar um valor que eu já calculei em função do ponto de inserção
da referida porta pré-fabricada. Esse valor que eu encontrei, e que vai ficar mais claro porque quando eu inserir, é de 280 centímetros. Eu digito e ele é inserido lá no campo que se encontrava selecionado em azul. Pressiono Enter e eu tenho agora um ponto de inserção para essa porta. Pois bem, para nós inserirmos a dita porta pré-fabricada, nós vamos recorrer a um comando que nós encontramos no conjunto de comandos chamados componentes. Nesse conjunto, eu encontro portas, janelas, itens de mobiliário, louça sanitária e até itens de vegetação. Todos esses componentes, na realidade, eles se encontram em outros arquivos, em bibliotecas, e que vão ser inseridos nesse arquivo que eu estou criando, ou na condição de linkados a esse arquivo ou a esses arquivos originais, ou na condição de apenas importações completas, o que significaria que eles ficariam definitivamente independentes dos arquivos externos. Existem vantagens e desvantagens para cada uma dessas situações. Os arquivos dos componentes ou as informações permanecendo nos seus arquivos originais fazem com que este meu arquivo do meu projeto permaneça pequeno, ao passo que ele se torna dependente de outros arquivos que eu tenho que sempre levar comigo caso eu transfira o meu arquivo, o meu modelo de um computador para o outro. Por outro lado, se eu importar todas as informações para esse arquivo, fazendo com que esse arquivo se torne independente, essas informações vão resultar em um arquivo muito maior. Então eu tenho que pesar e medir em que medida qual dessas opções é a mais interessante. No nosso caso, nós vamos inicialmente trabalhar com os nossos dados permanecendo nos arquivos de origem, que são as condições padrão ou as condições default. Aqui em componentes, eu vou selecionar então place WD, que significa place window door, ou, em outras palavras, a inserção de janelas ou portas. Vou clicar na aba que aparece nessa caixa de diálogo, Window Door, e vou selecionar a segunda porta. Essa que tem o nome de Door Exterior Commercial. Posso reposicionar a minha caixinha de diálogo, a minha janela auxiliar, e a partir do momento que eu movo o meu cursor para sobre o meu objeto, já aparece a minha esquadria com as folhas de vidro, com os requadros, e ao mesmo tempo em que eu vou posicionando a minha porta, é feito automaticamente o recorte da parede no qual ela se insere. Eu vou clicar e com isso eu já tenho a minha porta. Perceba que o meu cursor, na medida em que os meus planos de referência estão na condição de dinâmicos, vai sempre estar indicando ou entendendo que eu quero inserir uma abertura sobre aquela face na qual repousa o meu cursor, que pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Percebam também que essa porta, ela, à medida que eu movo o meu cursor, um certo ponto dela acompanha esse cursor. Esse ponto que acompanha é chamado de ponto de inserção. Esse ponto de inserção não é definido aqui neste arquivo de destino. Ele é definido no arquivo de origem, na minha biblioteca de portas que eu estou utilizando.
Por essa razão, eu defini esse ponto daqui como sendo 2,80 daquele canto. Para que eu possa sair deste comando, uma vez que esse é um comando relativamente pesado, você percebe que o seu computador começa a funcionar mais lentamente, porque a quantidade de informações é significativamente maior, eu simplesmente clico em qualquer outro comando para sair desse comando. E aí então eu tenho uma performance um pouco mais rápida da minha máquina. Vou mover esta caixa de diálogo para aqui e vou fechar. Toda vez que eu invocar aquele comando, essa caixinha vai se abrir.